Olá, galera Difflin! Estamos começando com um projeto incrível, o nosso Difflincast. E para dar início, nós temos uma convidada super especial. Nós estamos muito empolgados com tudo que nós vamos ouvir e aprender com a nossa querida pastora Rebeca, a nossa líder do Paz International. Pastora, é uma honra ter a senhora aqui com a gente, muito obrigada. Dando início a esse projeto. Que maravilhoso é poder começar assim com a senhora, né? Obrigada. É uma honra mesmo. Eu que sinto honrada. Obrigada. E para nós darmos início a essa conversa, né, a gente quer ouvir um pouco, né, como foi o início da sua trajetória, como foi, né, com a sua família, caminhada cristã. Tá certo. A senhora fica à vontade. Então, deixa eu contar para vocês, porque os meus pais eram americanos e eles moravam nos Estados Unidos e o meu pai era um agricultor. Ele tinha uma grande fazenda e ele contava para nós que depois de estar durante o dia todo arando a terra com o trator dele, quando ele estava voltando para casa no trator, várias vezes ele ouvia a voz de Deus. Deus falava para ele: filho, você tem tudo que você sempre quis na vida. Mas e as milhares e milhares de pessoas que moram além do mar e que nunca tiveram o privilégio de ouvir o meu amor e estão morrendo e indo para o inferno? Meu pai sabia que Deus estava realmente fazendo o chamado para ele missionário. Então, ele sempre foi um homem muito submisso, foi com os líderes da igreja deles. E eles falaram para ele: olha, eles não acreditavam muito em missões, mas eles falaram: olha, se você quiser ir ser missionário, pode ir, a gente te abençoa. Nós só não vamos te ajudar financeiramente. Ele falou: não, tudo bem, o importante é que eu tenho a sua bênção. Então aí ele começou a orar sobre aonde ele deveria ir. Naquele tempo tinha propaganda na TV que dizia que aqui no Brasil tinha terra à venda, que era barato. Aí ele pensou: talvez eu vou ter que ser igual ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fazia tendas para se manter. Então ele pensou: talvez eu vou ter que ser assim, já que a igreja não ia financiá-lo. Então ele pensou: vou para o Brasil, porque lá eu posso comprar uma terra, eu posso ter uma grande plantação de café e assim nos manter enquanto também fazer missões. Então foi assim que ele escolheu a vir para o Brasil. Então, quando eles prepararam para vir para o Brasil naquele tempo, a minha irmã mais velha tinha 7 anos, o meu irmão Lucas tinha 6, o Timóteo tinha 1 aninho e a minha mãe estava grávida de mim. E ela planejou, então, para que eu nascesse no Brasil, porque naquele tempo levava 30 horas de Miami até São Paulo, que hoje em dia são só 8 horas de viagem. Mas naquele tempo levava muito tempo e ela pensou: não, eu prefiro então viajar nessa viagem tão longa, grávida, do que com uma criança de 1 ano e também bebê recém-nascido. Então planejaram que eu nascesse no Brasil. Mas aí, no dia antes do voo, eles chegaram em Miami, estavam só hospedados num hotel, quando de repente minha mãe começou a sentir dor. E meu pai não conhecia nenhum médico lá, foi atrás de um médico, o médico examinou minha mãe e falou assim: olha, esse bebê não vai esperar você chegar no Brasil. Aí orientou meu pai como chegar no hospital. Justamente na madrugada do dia que eles iam pegar o voo pela primeira vez para vir para o Brasil como missionários, eu nasci lá em Miami. Acabei atrapalhando a viagem deles, né? Porque tinha que ter visto, tinha que ter passaporte. Então aí meus pais ficaram numa casa, minha avó tinha uma casa de inverno lá na Flórida, onde eles ficaram por quase 2 meses. E a razão que eu conto essa história é porque quando meu pai foi pagar o médico pelo meu parto, o médico não cobrou nada. E para o meu pai aquilo foi uma confirmação que sim, Deus proveria. E eu gosto de sempre dizer: quando a visão é de Deus, a provisão também vem de Deus.
Então, realmente, nós temos visto mesmo isso. Nós viemos para o Brasil, meu pai acabou comprando realmente uma grande fazenda, mas Deus começou a providenciar, amigos começaram a enviar doações, também Deus abençoou os negócios dele lá no exterior, tanto que ele acabou vendendo a terra e nunca plantou café. Mas Deus sempre providenciou. Então, aí nós viemos para o Brasil, primeiro nós moramos em Campinas, onde meus pais estudaram português, aí depois mudamos para Belo Horizonte. E foi lá em Belo Horizonte, então, que o Abe nasceu, o Abe é mineiro. Então, meu pai começou plantando igrejas, ele sentiu que a visão, o modelo do Novo Testamento de cumprir a grande comissão é através de plantação de igrejas locais. Então, ele estudou a vida do apóstolo Paulo e viu como ele fazia para plantar igrejas e imitou o apóstolo Paulo. Ele tinha o privilégio, ele viu que o apóstolo Paulo ia para umas praças públicas e começava a pregar o evangelho. Meu pai, então, o que ele fez? Ele comprou um projetor com aqueles filmes grandes, aqueles rolos grandes que tinha antigamente sobre a vida de Jesus, também um gerador. E aí nós convidávamos todo mundo para ir lá para a praça pública e meu pai então montava o projetor e mostrava o filme. Durante o filme ele dava uma paradinha, pregava o evangelho, aí ele falava, olha, se você quiser entregar a sua vida a Jesus, ou se você quiser oração por qualquer coisa, assim que terminar o filme, chega até aqui o projetor, nós queremos orar com você. Então assim, quando terminava o filme, as pessoas iam lá, ele orava com as pessoas, pegava o nome e o endereço delas, e aí durante o dia ele ia visitando as pessoas, assim então as pessoas que se firmavam em Cristo, nós então começávamos o que nós chamamos hoje de células ou de life groups, mas nós chamávamos de um culto no lar. Então começávamos aquele pequeno culto no lar das pessoas. E assim então que nós fomos plantando igrejas. Meus pais sempre nos envolveram, todos nós os filhos fomos super envolvidos no ministério com eles, aprendemos a amar esse ministério, aprendemos a amar, a trabalhar para Jesus e plantar igrejas. Então aí nós moramos em Belo Horizonte mais ou menos 10 anos, meu pai plantou mais ou menos 10 igrejas lá. Depois, então, nós mudamos para Goiás. Lá em Goiás, foi onde nós estudamos numa escola da Missão Novas Tribos, onde os professores eram missionários e os alunos todos eram filhos de missionários. E eu me lembro muito bem a primeira igreja que nós plantamos lá. Foi muito especial, eu já tinha 11 anos de idade e então meu pai e nós estávamos indo toda semana numa comunidade chamada Passa Quatro. Toda semana a gente ia de casa em casa, convidava as pessoas, dávamos folhetos. E aí as pessoas se reuniam lá na praça, mas ninguém estava recebendo Jesus. E meu pai achou assim, poxa, mas ninguém. Aí foi semana após semana, mas nenhuma conversão. Aí chegou ao ponto, meu pai pensou assim, bom, o apóstolo Paulo disse que se eles te rejeitarem, é para você sacudir o pó, né, do seu pé e ir para outro local. Então ele pensou assim, bom, eu vou mais um domingo para essa comunidade. Se ninguém fizer a decisão, eu vou parar de ir nessa comunidade, vou procurar outra. Nesse domingo, nós estávamos indo de casa em casa, visitando e convidando. Chegamos numa certa casa e o senhor Antônio, o dono da casa, nos convidou para entrar. Nós entramos e meu pai, então, pregou o evangelho bem claro para ele, deu o evangelho bem claro. Evangelizou esse senhor na hora. Esse senhor recebeu Jesus. Meu pai assim achou até estranho, porque tinha tido tanta resistência. Aí, meu pai até perguntou para ele, mas você nunca foi na praça? Né? Você nunca ouviu eu lá na praça essas semanas todas? Aí ele falou assim, deixa eu te contar a minha história. E o senhor Antônio nos contou a história. Ele tinha sido o presidente de um centro espírita numa outra comunidade próxima, chamada Brasilinha. E lá, nessa comunidade de Brasilinha, ele tinha um prédio, era um centro espírita, e muitas pessoas frequentando, muitos fiéis. Mas só que eles lá, naquela seita falsa,
o que aconteceu? Que os próprios demônios começaram a atormentar o senhor Antônio. Ele ficou tão atormentado com os demônios que ele ficou louco. Ele acabou indo para um hospício. Ficou nesse hospício 1 ano, enquanto ele melhorou. Aí, quando ele saiu do hospício, ele voltou lá para Brasilinha, abriu aquele prédio que tinha sido fechado aquele tempo todo na ausência dele, ajoelhou-se lá no meio daquele prédio e clamou a Deus. Ele falou: Deus, se o Senhor existe, mande um dos teus filhos na minha casa para me contar a verdade. E ele falou: por isso que eu nunca recebi Jesus lá na praça, porque a minha oração, para eu ter certeza que era a verdade, Deus ia mandar alguém para minha casa. E agora, hoje, o Senhor está aqui pregando o evangelho para mim, e por isso que eu recebi Jesus agora, né, na minha vida. Eu sei agora que Deus ouviu a minha oração e eu hoje agora estou sendo salvo, ouvir a verdade. E ele falou: agora o senhor tem que ir comigo para essa comunidade, porque lá tem muitas pessoas que querem saber a verdade e não conhecem a verdade. Então ele marcou com meu pai, né, um certo dia para nos encontrar lá. E ele falou: eu vou adiantado e vou avisar para todo mundo, para todos reunirem lá. Então chegou o dia, nós chegamos lá naquela comunidade. Meu pai perguntou assim: é aqui que é a comunidade de Brasilinha? Eles falaram: sim, é. Aí meu pai ficou até desanimado, porque eram só poucas casas lá, não era uma comunidade grande. Aí o meu pai perguntou: mas tem aqui um centro espírita? Eles falaram assim: sim, é aquele prédio bem ali. Aí meu pai foi lá e realmente o senhor Antônio tinha ido adiantado e tinha, né, convidado todo mundo, e logo o estacionamento do prédio ficou cheio. Agora, tem que entender que o estacionamento era só um monte de postes, onde todo mundo andava a cavalo. E aí eles pegaram e amarraram os cavalos nos postes. E estava lá o estacionamento cheio de cavalos. E logo a igrejinha, bom, era o prédio do Centro Espírita, né? Que nós estávamos usando agora como a igreja. E então, logo encheu de pessoas. Aí meu pai começou a pregar o evangelho. Ele pregou o evangelho bem claro, bem simples. Quando ele terminou, ele perguntou: se vocês agora querem receber Jesus como seu Senhor e Salvador, faça um sinal levantando a sua mão. Todo mundo levantou a mão. Aí meu pai pensou: eu acho que eles não entenderam. Aí ele repetiu, explicou de novo o evangelho bem simples. Aí ele falou: se vocês entenderam e querem mesmo receber Jesus, então levante a sua mão. De novo, todo mundo levantou a mão. Tinha um velhinho sentado no cantinho que disse assim: a gente quer, é que a gente não sabe como. E naquela noite nasceu uma nova igreja. Glória a Deus. E realmente essa igreja então cresceu, e com o primeiro batismo daquela igreja foi quando eu e o meu irmão Timóteo também nos batizamos com aquela primeira turma. Então é uma igreja muito especial para nós, ainda é uma igreja forte. Inclusive este ano mesmo, nós vamos estar ministrando nessa igreja lá em Brasilinha de novo, né? Para mim vai ser uma honra tão grande, uma glória muito especial para a gente voltar para aquele lugar e ministrar onde há tantos anos atrás eu fui batizada, né? Aquela igreja é uma igreja forte, né? Graças a Deus, até hoje. E foi lá em Goiás onde eu senti o meu chamado missionário. Eu amava andar a cavalo. E todo mundo, o transporte de todos lá era cavalo. Então, durante as minhas férias, muitas vezes eu passava assim de semana lá com o povo para andar a cavalo e visitar as pessoas, porque elas moravam assim em fazendinhas, então era um pouquinho longe a casa um do outro. Então, aí de manhã cedo eu pegava o cavalo, eles preparavam lá o cavalo para mim, eu montava o cavalo e ia embora. Aí eu cheguei um certo dia numa certa fazendinha, e eles perguntaram assim para mim: ô Rebeca, você não sabe aplicar uma injeção? Aí eu nunca tinha aplicado injeção em gente. Eu tinha feito um curso na minha escola de primeiros socorros, onde a gente tinha aplicado injeções em laranja, né? Mas não em gente.
E também, por eu ter essa experiência, nós tínhamos um macaco, que era o nosso bichinho de estimação, ele precisou de uma injeção, eu tinha dado já uma injeção no macaco e também uma injeção no nosso cachorro, mas nunca em gente. Mas aí eu falei para eles, olha, se for no músculo, se não for na veia, eu acho que eu garanto, né? Eu era, assim, bem corajosa. Aí, então, naqueles dias, eram aquelas seringas de vidro pesadas que tinham que ser esterilizadas. Então, peguei a seringa, enchi, preparei tudo, enchi com o remédio. E quem estava precisando da injeção era um velhinho bem magrinho. Aí eu peguei o braço dele, né, magrinho, fui colocar a injeção e a agulha pegou no osso. Aí eu só puxei um pouquinho, apertei, dei a injeção nele. Quando eu terminei, ele falou assim, foi a melhor injeção que eu já tive. Aí eu lembro naquele dia pensando, ai Deus, algum dia eu quero ser uma enfermeira e missionária para ajudar esse povo tão carente que acreditaram numa adolescente, né, para ajudá-los. E realmente Deus honrou esse pedido meu. Eu senti que aquele foi o meu chamado missionário. Também eu quero contar mais uma experiência minha lá nessa escola. Um dos meus professores era um senhorzinho já mais de idade, ele tinha uns óculosinhos assim redondinho e era fácil a gente desviar o assunto da escola. Eu não me lembro como, mas um certo dia nós chegamos lá e estavam conversando sobre chorar. Aí ele falou assim, eu posso chorar a hora que eu quero. Aí nós demos corda, né? E pensamos, então nós queremos ver o senhor chorar. Aí nisso, esse senhor baixou a sua cabeça e com poucos segundos, quando ele levantou o seu rosto, lágrimas estavam correndo na sua face. E o que ele falou naquele dia marcou a minha vida. Ele falou assim, é só eu pensar nas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e estão morrendo e indo para o inferno. E aquele homem, aquele senhor lá na nossa frente, chorou muito. Eu me lembro que eu também comecei a chorar. Eu lembro pensando, Deus, me dê uma paixão pelas almas perdidas, igual eu vejo nesse meu professor. Também quantas vezes eu vi o meu pai pregando e chorando, quando ele falava sobre as almas perdidas, sobre o inferno, ele começava a chorar. Porque nós sabíamos, ele sabe, nós sabemos que o inferno é verdadeiro, que as pessoas que não conhecem Jesus, que nunca fizeram essa decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós sabemos que o destino deles é o inferno. Mas não é isso a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos conheçam a Ele, todos cheguem ao arrependimento para poderem também se tornarem filhos de Deus. Deus não fez o inferno para o povo, Ele fez o inferno para o diabo. E a nossa responsabilidade, queridos, todos nós agora, de pegar essa luz que nós temos, essa verdade, esse conhecimento de Jesus e o que Ele fez na cruz por nós, tomando sobre si todos os nossos pecados e nos dando salvação, nos perdoando e nos dando vida eterna. É a nossa responsabilidade agora de compartilhar Jesus com todos. E realmente foi isso que nos fez, então, querer também sermos missionários e queremos compartilhar Jesus. Eu me lembro que depois eu terminei o ensino médio, fui para os Estados Unidos, estudei primeiro teologia, depois eu fiz enfermagem e foi lá também que eu conheci, né, o meu príncipe tão abençoado, né, o Paulo Jeff, que na realidade o nome dele é Jeffrey Paul Rubeck. A gente chama aqui no Brasil, chamamos de Paulo. Mas foi lá que então nós nos conhecemos, nos casamos e ele também com o mesmo chamado que eu tinha, né? Nós então aí estávamos morando lá quando o Lucas, nesse meio tempo, o Lucas, o meu irmão, mudou para Santarém.
e ele começou a fazer viagens de pesquisa aqui pela Amazônia, quando ele viu a necessidade de muitas pessoas, né? Milhares e milhares de comunidades que não tinham uma igreja evangélica. Então ele chamou o resto da família, chamou meus pais que ainda moravam em Goiás, chamou o resto dos meus irmãos e minha irmã e nos chamou também, falou assim, venha para cá, todos venham aqui me ajudar. Então a família toda, acabamos em Santarém e lá então foi quando surgiu a Missão Paz, né? A Missão Paz, que Paz é sigla de Projeto Amazônia, o PAZ, né? Missão Paz, e as igrejas então se tornaram Igrejas da Paz. Então nós todos fomos para lá, também trabalhando nessa obra de plantação de igrejas, de ganhar almas, cuidar bem delas e cumprir com a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Então nós tivemos esse grande privilégio de trabalhar na Amazônia, nós até hoje, né, moramos em Santarém e seguindo mesmo essa visão, esse trabalho de plantação de igrejas. E o meu trabalho como enfermeira, Deus abriu as portas para que eu pudesse, então, através a gente morava, levava meus filhos, né, nós íamos para o barco e lá, então, evangelizávamos as comunidades, mas abríamos as portas através do trabalho social. Atendíamos as pessoas durante o dia, à noite fazíamos os cultos evangelísticos, e igual então meu pai fazia, então nós também, né? Quando as pessoas recebiam Jesus, então nosso alvo era só de sair da comunidade, depois que a gente já deixava uma célula plantada lá, um começo de uma nova igreja. Então assim foi que nós fizemos o trabalho. E nós optamos de fazer o homeschooling com os nossos filhos para que eles pudessem ir comigo na viagem nos barcos e não ter que deixá-los em Santarém. Então eles estudaram comigo mesmo no barco. Então, e eu quero contar sobre uma das minhas viagens, né? Na realidade, essa viagem era uma viagem que nós estávamos dando um treinamento na comunidade. Eu estava lá até traduzindo para um dos preleitores e ele então, durante o horário do almoço, nós saímos no barco e estávamos com os jovens lá e eles queriam pescar, estávamos pescando durante o período do almoço, quando o Lucas, o meu irmão, o pastor Lucas, ele usava um aviãozinho, né, para supervisionar as obras, e ele veio no seu aviãozinho porque ele queria conversar comigo sobre um obreiro nosso que estava doente, e ele queria saber aonde que ele deveria levá-lo. Só que o Lucas, não cheguei a conversar com ele naquele dia, né? Lá na minha frente, o aviãozinho do Lucas caiu. E nessa queda, o Lucas foi promovido para a glória. Foi um tempo muito difícil para nós. Né? O Lucas foi quem nos convidou para a Amazônia, foi quem era o visionário, o grande visionário, era o líder dessa obra, mesmo que o meu pai estava sobre ele, mas sempre, né, o Lucas foi o grande visionário, a pessoa que estava nos dando a direção e estava lá comandando o trabalho lá. Então, foi um dia muito, muito difícil para mim. Eu lembro muito bem, né, voltando, na hora nós não conseguimos até achar o corpo do Lucas, mas um outro passageiro que estava com o Lucas tinha se ferido no rosto, então nós estávamos em 2 barcos naquela viagem, então eu saí, já levei a equipe comigo e também esse senhor ferido e deixei o outro barco para procurar então ainda o corpo do Lucas. Mas eu lembro que eu estava em cima do barco, sozinha naquele tempo, chorando ao Senhor, perguntando para Ele, né? Questionando, e agora, Senhor? Mas Deus deixou muito claro para mim, Ele deu para mim aquele versículo em João 12, 24, que diz que se o grão de trigo não morrer, ele não nasce, mas se ele morrer, ele nasce e produzirá muito fruto. E foi realmente o que nós vimos. Com a morte do Lucas, todo mundo
Parece que a visão já não era mais só do Lucas. Agora a visão era nossa. Deus tinha dado para todos nós essa visão. E nós agora, que tínhamos que agora carregar, né, pegar o bastão e correr com ele. E sabermos que agora o trabalho estava nas nossas mãos para continuar essa grande obra que Deus tinha usado o Lucas para começar. E realmente foi o que então nós continuamos. E o trabalho começou a crescer. Foi impressionante como realmente todo mundo abraçou a causa. E o trabalho começou a crescer. Tanto que o Lucas morreu no dia 4 de agosto de 1994. E no próximo ano, em julho de 95, nós fizemos o primeiro grande Congresso da Paz. Né? Nesse tempo já o pastor Eibe, que já era o líder, né, lá da base de Santarém, com a mega igreja já... Bom, não era uma mega igreja naquele tempo, realmente ainda era uma igreja pequena. Era uma igreja pequena, mas estava crescendo. Nós estávamos começando a ter células. Era o tempo que a gente estava começando só, então foi bem no início desse grande mover. Nós não tínhamos nem a sigla MDA ainda, mas estávamos começando com células. Então, aí nesse congresso, eu me lembro, eu e o Paulo estávamos sentados na arquibancada e assistindo, vendo tantas pessoas entrarem lá no estágio que nós usamos. E centenas, eu acho que até milhares de pessoas entrando. E nós ainda estávamos sentindo muita falta do Lucas. E eu lembro olhando para o céu e falando, Deus, mostre para o Lucas, né, como o Senhor o usou para começar algo que agora já está tão grande. Olha aqui, tantas pessoas. E nisso Deus me deu uma visão. Ele me mostrou como se fosse o Lucas pegando aqueles gravetinhos e se formando, né, e riscando um fósforo e começando uma pequena fogueira. E nós, os missionários, estávamos lá abanando, jogando lenha na fogueira, jogando gasolina na fogueira, e aquela fogueira começou a crescer, e crescia, e crescia, e crescia, e aquelas lenhas incendiadas, e Deus me mostrou, essas lenhas incendiadas são vocês, são os obreiros, são vocês, jovens, são as pessoas que estavam conhecendo Jesus, que estavam se convertendo e que estavam agora se tornando discípulos de Jesus. Eram essas lenhas incendiadas e aquela fogueira se tornou uma grande fogueira. Aí ele me mostrava que nós pegávamos essas lenhas incendiadas e pegávamos várias lenhas e começávamos uma nova fogueira já com a lenha incendiada. É muito mais rápido você começar uma fogueira com lenha incendiada do que você ter que riscar o fósforo do zero. E aí ele me mostrava que a gente tirava essas lenhas incendiadas, começávamos novas fogueiras e essas novas fogueiras também continuavam a crescer e essa original ficava crescendo que nem sentia quando nós tirávamos aquelas lenhas e começávamos novas fogueiras. E logo ele me mostrou que essas fogueiras novas também começaram a se crescer e multiplicar e logo ele me mostrou como se fosse a Amazônia toda incendiada e de lá indo para o resto do Brasil e o resto do mundo. E realmente, queridos, é nisso que você faz parte. Você é uma dessas lenhas incendiadas. Você que já conhece Jesus, você que já é uma pessoa consolidada mesmo em Jesus, já é firme em Jesus, já fez Jesus Senhor da sua vida. Você é essa lenha incendiada e agora Ele quer usar você para também ser aquela luz do mundo, ser aquela tocha acesa que você também vai agora falar para os outros de Jesus e compartilhar esse Jesus que nós conhecemos, que transformou a nossa vida e através de você também ganhar almas, consolidá-las, cuidar bem delas e fazer delas discípulos de Jesus. Pastora, sobre a experiência que a senhora compartilhou, né, em relação ao Senhor que fechava os olhos e logo chorava, né? Sim, sim. Pensando nas almas, né, que não conheciam Jesus. Sim. Hoje a gente vê o mundo, né, como ele está em relação a tantas
ideologias, tantas coisas que têm se levantado, né? Até mesmo dentro da igreja, né? Verdades, né? Pessoas tiram versículos de contexto dizendo que Jesus ama qualquer um, né? Então a gente vê que o inimigo ele tem agido de uma forma muito astuciosa, né? Para tentar desfocar as nossas vidas, né? As vidas dos jovens, né? Não manter o padrão de pureza, santidade que a Bíblia coloca, né? Da palavra, né? De seguir a palavra. Verdade. Então, em relação ao que o Senhor sentia, né? Que nosso coração seja assim, né? De pensar nessas pessoas com amor. Né? Hoje a gente vê muitas pessoas com crise de ansiedade, tirando as suas vidas, né? Jovens de 12, 13 anos que estão começando, né? E se pegam com esses pensamentos perdidos no que eles são, né? Se são meninas, se são meninos, não conseguem se encontrar, né? Então o inimigo ele tem agido de uma forma mesmo e a gente precisa realmente estar ligado em Deus, né? Precisamos tanto estar ligados em Deus, porque nós precisamos que os nossos jovens entendam que Deus nos criou com uma identidade. E Ele nos criou porque Deus criou todos, só macho ou fêmea, né? Deus não fez erro na sua criação, Deus não fez nenhum erro na sua criação. E nós temos que ajudar cada um. Isso começa até em casa, com os nossos filhos, desde pequenos. Para o menino gostar de ser menino, né? Gostar de brincar com a bola, gostar de brincar com o carrinho, gostar das coisas de menino. E também da menina, gostar de ser menina, querer vestir de princesa e de ser uma princesa e de nós tratarmos ela como uma princesa. E gostar da identidade que Deus nos deu. Queridos, nós queremos que vocês entendam que nunca você vai ser feliz se você não aceitar a identidade que Deus te criou para ser. Porque Ele te conhece, Ele sabe o que é o melhor para você. Talvez se você está tendo lutas nessa área, eu quero te encorajar. Busque alguém que vai poder te orientar na maneira bíblica, nos princípios bíblicos, e vão orar com você para que você seja curado, para que você saiba aceitar e receber a identidade que Deus te criou, porque só assim você vai ser totalmente feliz. Porque Deus nos criou para ter uma vida feliz, para ter uma vida totalmente abundante. Mas o inimigo que vem para roubar a nossa identidade, para destruir a nossa identidade e nos dar confusão. Ele traz pensamentos confusos que levam realmente à depressão, leva a pessoa a não gostar de si mesmo e ter uma autoimagem péssima. Mas não é isso que Deus quer. Deus te criou com propósito. Ele tem um propósito lindo para a sua vida. E aí começa tudo com a sua identidade, porque Ele tem um propósito com você do jeito que você é. Ele planejou a sua vida. Ele te deu os dons, os talentos, os gostos que você tem. Ele deu tudo isso porque Ele tem um plano para cumprir com a sua vida. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Ele te ama tanto. Ele te ama tanto. A Bíblia diz que o seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Ele te ama. Ele pensa em você. Ele quer ver você totalmente feliz. Mas Ele sabe que a felicidade só virá quando nós realmente recebemos quem nós somos e aceitamos a nossa identidade e recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e deixamos com que Ele nos direcione, Ele toma conta da nossa vida para cumprir o chamado que Ele tem na nossa vida. Amém. Pastora, mudando um pouquinho do assunto, né? Eu sempre me envolvi, né, nas atividades da igreja, sempre gostei muito. E já uma pergunta minha aqui, depois que eu me tornei mãe, né, tem sido um desafio, né, realmente, né, verdade. E muitos Giflens já estão começando essa nova etapa de filhos, né, casamento dentro da igreja, servindo.
Então tem sido realmente um desafio, né, pra gente permanecer, né? Porque às vezes as pessoas olham, eu via muito, né, a nossa líder, Edilane, com o Gilberson, né, que tiveram Sim. a Laura, e eu via muito, eu sempre falo pra ela que eu via ela servindo e eu ficava, meu Deus, eu não tinha a dimensão do que é a maternidade e ainda mais, né, envolvido na igreja, né? O quão é cansativo. É verdade. Mas ao mesmo tempo é algo muito prazeroso, né? E isso a gente vai colher lá na frente, né? Vendo os nossos filhos. Eu ouvi a senhora falando em relação a sua família, né? Quando começaram e vendo hoje os frutos, né? Dos seus pais, né? Vocês todos missionários cresceram nessa visão, né? Então a gente vê o quanto há esperança para as famílias, né, para os novos pais que estão dentro da igreja, né, incentivarem os seus filhos a estarem presentes na igreja, né, a sentarem, assistir o culto, ouvirem a palavra, né, participarem do momento de louvor, receberem a palavra, né, e em casa também é muito importante ter esse ensinamento. Justamente começa em casa. Tem que começar em casa. Os nossos filhos precisam saber que isso para nós é real. É o que eu estou dando a minha vida por isso. Eles precisam ver que eu sou apaixonada por Jesus para querer que isso passe para eles. Porque se eles verem que eu assim, ainda tenho que ir para o culto ainda hoje, tomara que não vai demorar muito, tomara que termine cedo. Se eles verem essa atitude em nós, isso que vai passar para eles. Mas se eles virem a gente já animado, na noite anterior, já preparando tudo, deixando a roupa toda pronta para a gente não atrasar na igreja, para a gente chegar até adiantado, para poder conversar com todo mundo, eles verem a nossa alegria e nós como pais, especialmente com filhos pequenos, de ajudá-los a ver, claro que eles não vão poder ser uma criança, não vai ficar sentada lá o tempo todo, mas nós temos as salinhas das crianças, né? A igreja tem tanta atividade boa agora, para as crianças, que é tão importante. Agora, se a criança não está gostando de ficar lá, que a mãe vai ficar. Ela vai fazer esse esforço até a criança gostar, ou até melhor ainda, eu acostumava fazer assim. Quando meus filhos eram pequenos, eu os acompanhava. Eu era a professora lá da escolinha, eu que me envolvia lá, eu que fazia tudo para ajudar, para que os meus filhos iam gostar. Né? Gostar muito de igreja. Eu sempre queria que eles amassem a ir para a igreja. Então fazia coisas especiais. Eu sei que às vezes eles precisavam de disciplina na igreja, mas mais frequente do que a disciplina, eu procurava fazer um reforço positivo na igreja. Por exemplo, que naquele tempo a gente só saía com as crianças depois do louvor. Né? Então as crianças ficavam para o louvor e depois que despachava as crianças, aí eu falava para eles, olha, se você dançar durante o louvor e cantar e tudo, aí olha, dentro da minha bolsa tem um bombom aqui, aí você vai para a salinha, você já vai comendo um bombom. Né? Então aí era um reforço positivo, alguma coisa que eles queriam, então para animar, e também dançava com eles, então nós temos que ser o exemplo, para que eles vão querer, porque os filhos seguem o nosso exemplo, queira ou não queira, positivo ou negativo, eles vão nos seguir. Então, por isso que é tão importante a gente ser aquela pessoa animada, aquela pessoa alegre, e não é nada de farso, né? Entende? Nada de se imitar, não, seja verdadeiro. Ame mesmo a Jesus de todo o coração. Seja apaixonado por Jesus, porque é isso que os nossos filhos vão ver na nossa vida. Amém. Eu tenho algumas perguntinhas aqui para a senhora, né, que mandaram. E uma delas é o que a senhora espera do legado que foi construído pelo pastor Lucas, né? E que vocês têm dado essa continuidade, né? E hoje nós temos aí o Difflin, temos os Stars que têm se levantado, uma nova geração. Né? E o que vocês esperam? Quais são as expectativas do coração de vocês para essa nova geração que Deus tem levantado? Gente, eu tô super empolgada com vocês, o Start e o Difflin, porque eu creio que essa é a geração que Deus está levantando agora, treinando, equipando para serem enviados, para realmente trazer esse grande avivamento final antes da volta de Jesus. Jesus vai voltar logo. Nós estamos vendo tanto isso, é tão óbvio isso.
mas ele prometeu que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará e que haverá um grande avivamento antes dele voltar. E eu creio que vocês agora estão sendo preparados, estão sendo treinados para serem essa geração que vai estar trazendo a volta de Jesus através desse grande, grande avivamento. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E a gente tem realmente, falando sobre os avivamentos, a gente tem vivenciado, né, que Deus tem feito grandes coisas em lugares, né? Deus tem se manifestado de uma forma tão sobrenatural. E isso tem queimado muito no nosso coração. A gente tem ansiado pela volta de Jesus, né? Então a gente precisa estar com esse coração preparado, né? A volta de Jesus é algo que a gente já ouviu tanto na nossa vida. É verdade. Né? E eu vejo muitos jovens assim que pensam: Jesus não vai voltar agora, então eu vou aproveitar a minha vida, eu vou curtir, né? Eu sou novo. Pensam muito dessa forma e eles vão curtir a vida, né? E acabam achando que Jesus não vai voltar. Né? E acabam perdendo até a oportunidade de viver o propósito de Deus nesse período que eles se distanciam, né? É verdade. Então, a gente precisa ter esse coração preparado, né? E ansiando pela volta de Jesus todo dia. Eu acho que esse avivamento espontâneo que está acontecendo é realmente o começo de grandes coisas, né? Nós sabemos que o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, também a gente fica recebendo, né, que foi no shopping, foi no supermercado. Mas, gente, mesmo lá em Santarém, nós experimentamos um pouquinho disso. Durante o nosso acampamento, agora, durante o carnaval, teve uma noite lá que o louvor e a adoração só continuou até mais de meia-noite. E os jovens... Estava tendo outra programação, que era um temático e tal. Sim. Alguns desceram, mas logo voltaram. Porque continuou lá no auditório um avivamento. As pessoas chorando lá diante do Senhor, arrependendo, adorando a Deus. Foi uma coisa linda, ficou até mais de meia-noite, quando finalmente os pastores terminaram a coisa para poder... E também, no próximo domingo na igreja, foi a mesma coisa. Um culto já ia para o outro. Nem terminávamos um culto e já estava na hora de começar o outro, e as pessoas lá na frente adorando, chorando diante do Senhor. E o último culto, que normalmente terminaria 8h30, ficou até meia-noite. Foi incrível. Tá sendo, eu creio que já está começando. Está começando esse grande avivamento. Sim, isso eu tenho sentido muito também no meu coração. O meu desejo, assim, é que as pessoas tenham esse coração apaixonado por Jesus, né? Isso eu tenho buscado, assim, Deus tem falado tanto ao meu coração que Ele quer corações apaixonados por Ele. Né? E essa busca incessante de querer estar na presença dele, não sair da presença dele, né? Como a palavra de Deus fala, quem já pisou, aquele louvor fala, né? Quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar, né? Então, ter esse coração apaixonado, queimando por Jesus realmente. É verdade, muito importante. Sobre a importância, né? Que perguntaram qual é a importância de estar debaixo da nossa cobertura, da nossa liderança, né? De estar debaixo da cobertura da nossa liderança. Qual é a importância, né? De ouvir os nossos líderes, de estar em obediência, né? Seguindo os conselhos que eles estão nos dando diariamente, né? Ótimo. Isso é uma pergunta muito importante, porque hoje em dia todo mundo quer ser muito independente, né? A natureza humana é que ninguém não manda em mim. E realmente, a liderança da igreja também, ninguém não está com essa atitude de mandar em ninguém. Mas Deus tem colocado sobre os líderes de cada igreja local, de cada Giflen, né, de cada ministério, líderes para proteção das pessoas. Então é muito importante nós entendermos isso, que essas coberturas, essa liderança é colocada por Deus para nos proteger. Porque às vezes nós ainda não sabemos os erros que podem, as coisas, os perigos que nos atacam. E quando a gente está debaixo daquela cobertura, é uma proteção. Quando a gente sai e faz uma coisa independente, é como se as setas do inimigo vão atingir diretamente a pessoa. E às vezes ela não vai ter aquela cobertura, mas quando ela se submete
há uma liderança que a ama, que quer o melhor dela, não uma liderança abusiva, né? Uma abusiva não, a liderança tóxica nós não queremos saber disso, realmente isso nós não queremos, mas uma liderança que a ama e que está lá como um pastor protegendo mesmo as suas ovelhas, né? Que quando vê o inimigo atacando, está lá para proteger, está lá para orientar, está lá para instruir, e caminhar juntos. Às vezes precisa até de estar caminhando juntos, sendo carregados para não cair. Então é muito importante a gente estar submetendo debaixo de uma cobertura que quer o nosso bem e que está lá para nos proteger. A Bíblia fala muito sobre isso até lá em Hebreus, que fala que os líderes estão prestando conta a Deus pela sua vida. Né? Então nós, os líderes, nós prestamos conta a Deus por você. E por isso que nós queremos sempre estar dando bons relatórios e dizendo sim, essa pessoa está bem, eu estou aqui, estou protegendo, ela está bem. Ela não faz nada, né? Toda vez que ela quer ir a algum lugar, ela quer fazer alguma coisa diferente, ela vem e conversa comigo. Às vezes eu falo assim, olha, né? Não é saudável você ir lá pular carnaval, não vai ser um ambiente bom para você, talvez você vai enfrentar tentações. A Bíblia diz que é bem-aventurado aquele homem que não anda no caminho dos ímpios, né? Então é melhor você não andar com essas pessoas que vão estar te levando para o mal. É uma proteção. É uma proteção, não está lá querendo mandar na sua vida, mas eles estão lá querendo te proteger, te ajudar, para que você possa continuar crescendo em Jesus. E você também vai se tornar um grande líder. Amém. E isso engloba também a questão do discipulado, né? A importância Sim. do discipulado. O discipulado é tão importante porque nós não fomos criados para estar só. Né? Nós precisamos de alguém que vai estar nos apoiando, nos ajudando, estando ao nosso lado, com quem nós podemos nos abrir, com quem nós podemos também estar prestando conta. É tão importante a gente estar prestando conta um para os outros, porque assim a Bíblia até fala lá em Tiago 5,16, se nós estamos tendo dificuldade em alguma área da nossa vida, que nós devemos confessar o nosso pecado. A gente sabe que em 1 João 1,9, a gente confessa o pecado a Deus para ser perdoado, né? Deus é quem perdoa o pecado. Mas a Bíblia diz em Tiago 5,16 que nós confessamos o pecado um para com o outro e oramos um pelo outro para sermos curados. E o que acontece? Que muitas vezes, se você está tendo dificuldade numa área de imoralidade, numa área de ira, numa área de falta de perdão, seja o que for a área, uma vez que você confessa a Deus, Ele te perdoa, mas você acaba caindo de novo. Mas quando você confessa para outra pessoa, peça que aquela pessoa ore por você e você fica prestando conta para ela. É impressionante, a Bíblia fala que você é curado e nós temos visto isso. Nós temos visto tantas pessoas, né? Milhares de pessoas curadas daquele problema depois que ela confessa um para o outro e é orada por ela e está prestando conta para aquela pessoa. É aquela proteção do discipulado que também traz, que é tão importante para as nossas vidas. E é muito maravilhoso, né? Ter alguém com quem você contar. Sim. Num momento tão vulnerável que você está ali Sim. perdido, não está conseguindo vencer uma tentação, né? E ter alguém ali com quem você possa contar mesmo sobre algo íntimo, né? Alguém de confiança, Isso. que você sabe que não vai estar espalhando o seu erro para ninguém, só vai estar orando com você e te ajudando. Amém, muito importante. pastora. Uma outra pergunta também em relação ao chamado é como ter a certeza do seu chamado? Então, conhecendo o seu chamado é um processo e às vezes a pessoa sabe de uma vez, de imediato, mas a maioria das vezes é um processo em que Deus vai nos mostrar. Então, o que eu gosto de encorajar os adolescentes, até sentar com seus pais, se os seus pais também conhecem Jesus, ou seus líderes, e pede orientação e pede que eles orem com você sobre isso. Foi isso que nós fizemos com os nossos filhos. Com cada um dos nossos filhos, nós sentamos com eles, olhamos quais são os seus dons e talentos. O que você
faz, assim, que é fácil para você, que já é um dom seu. O que você faz? Qual o seu dom? Qual o seu talento? O que você gosta de fazer? O que você faz nas suas horas vagas? Né? Aquilo que você gosta de fazer. E aí, também, pegando essas duas coisas, também com as oportunidades que surgem, né? Umas oportunidades que surgem, às vezes oportunidades na igreja, oportunidades com alguém, com algum profissional. Poxa, eu gosto tanto, né, dessa área de saúde. Então eu vou acompanhar um médico, eu vou numa viagem missionária, eu vou acompanhar um médico lá, ou um dentista lá, eu vou ver se aquilo realmente vai ser o que você vai gostar. Ou acompanhe alguém que, eu gosto dessa parte de TI, né? Uma coisa assim. Então, acompanha um que é bom nisso e vê se é a sua área. Talvez é essa área, ou mídia, né? Então, veja qual é. Conheça aquelas 7 esferas de influência, porque você vai encaixar em uma delas. Você vai encaixar em uma delas. Aí também pedindo a orientação dos seus pastores, né, ou dos seus pais que te conhecem muito bem, eles vão te ajudar a ver, olha, eu acho que, né, experimenta isso, veja se não é isso que Deus está te chamando nessa área. E aí você experimenta, não, isso não é comigo, não é a minha praia. Não, então vamos experimentar outra coisa. E assim, indo e vendo e buscando de Deus, porque Deus vai te revelar quando é a coisa certa. Então é muito importante você buscar a Deus, conhecendo os seus dons e talentos, aproveitando o que você gosta de fazer, aproveitando todas as oportunidades que surgirem nessas áreas para você experimentar e também o conselho dos seus pais e pessoas que você admira e que te acompanham. Pastora, mudando agora um pouquinho o assunto, né? Não poderia faltar aqui sobre romance real. Sim. Né, que a senhora chegou na ministração a falar que é um assunto que a senhora ama, Eu amo, é verdade. Uma outra pergunta aqui que mandaram é: como sentir que é a pessoa certa por quem eu estou orando? Então, isso é uma pergunta muito, muito importante. Nós sabemos que a decisão de com quem você vai se casar é uma das decisões mais importantes da sua vida, porque vai afetar o resto da sua vida. Porque nós, como cristãos, nós sabemos que a Bíblia ensina que o casamento é até que a morte o separe. Então, é para o resto da sua vida. Então, é muito importante mesmo que você acerte nessa área. Então, eu quero te encorajar a estudar aqueles 7 preparos que nós temos colocado lá no livro do Romance Real. A gente explica bem claro como se preparar e com os preparos, quando Deus trouxer a pessoa certa, como ter a certeza se é essa pessoa ou não. Então, se você estudar o livro, você vai ter mesmo esses versículos bíblicos, esses princípios que vão te orientar, que são tão importantes. Porque a Bíblia mesmo diz que casas e riquezas você pode herdar dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então você tem que ter certeza que foi a pessoa que Deus escolheu para você. Não pense em casar só porque o seu coração se apaixonou pela pessoa. Não, tenha certeza, através dos preparos, né, pelos princípios bíblicos, que realmente essa é a pessoa que Deus escolheu para você. Aí sim, pode casar com toda certeza e firmeza que vai ser um casamento muito feliz quando é baseado nos princípios bíblicos. Né, a pessoa buscar no outro, se ele ama Jesus, se ele tem um coração que queima por Jesus, né? Por servir a Deus. Porque se não tiver esse alinhamento de estarem juntos servindo a Deus, vai haver muito conflito dentro do casamento. Um dos preparos tão importantes é esse sobre o nosso chamado. Porque se um tem um chamado que é contrário ao outro, vai bater cabeça, não vai dar certo. Então é tão importante, inclusive o segundo preparo, é conhecer mesmo o seu chamado
para que vai ver se vai ser o que vai encaixar. Porque quando é de Deus, vocês vão encaixar. E claro que o princípio básico de tudo para essa área de romance é que todos dois já são filhos de Deus e estão apaixonados por Jesus. Né? Porque senão, a Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Não vai dar certo se você tentar casar com alguém que não tem a mesma fé que você tem, que não tem a mesma visão do reino que você tem, que já não é um príncipe ou uma princesa. Uma última pergunta, pastora. O que a senhora tem a dizer para o casal que quer ser missionário? Muito bem. Então, isso daí é comigo. Olha, que eu amo treinar e preparar casais para missões. Mas sabe o quê? Missões começa na sua igreja local. E você vai se preparar na sua igreja local. É lá mesmo. É você se tornando um líder de life group, né? É muito importante você se envolver totalmente no life group, sendo discipuladores, aprendendo a ser discipuladores, discipulando pessoas, sabendo cuidar bem de pessoas, saber ganhar pessoas para Jesus e cuidar bem delas e fazer delas discípulos de Jesus. Muito importante isso. É importante também você se envolver em algum ministério da sua igreja. Veja quais os seus dons, os seus talentos, o que você gosta de fazer e se envolva em algum ministério da igreja. Sabe por quê, queridos? O que nós estamos procurando? Nós estamos procurando pessoas que nós chamamos já de árvores frutíferas. Pessoas que já sabem ganhar almas por Jesus, que já estão ganhando almas, que já estão consolidando, que já estão discipulando, que já estão liderando células, que já estão envolvidos em algum ministério. Por quê? Porque nós queremos, então, transplantar essas árvores para um novo local. E nós queremos transplantar um pomar. Nós queremos transplantar alguém que já vai ser o pastor, que já tem uma boa palavra, sabe ministrar a palavra. Queremos transplantar uma pessoa que também já é um bom ministro de louvor, que sabe cantar, outros que sabem tocar, outros que são parte da mídia, outros que vão fazer parte do Paz Kids, que vão liderar o trabalho com Paz Kids, outros que vão liderar o Giflen, o Start, outros que vão ser a parte da recepção lá que a gente chama de atmosfera, entende? Da mídia, de todos os ministérios da igreja. Nós queremos já alguém que já está envolvido, que já pode liderar aquele ministério. Para quando... E todos já sabendo e tá liderando células. Porque aí nós vamos transplantar esse pomar e vamos começar uma nova igreja já com tudo isso já pronto. E é rápido, que aí quando você é transplantado, para um país no exterior, aí é um pouco mais difícil, que tem que aprender uma nova língua, uma cultura diferente, leva um pouco mais tempo para aquela árvore transplantada se ajustar, né, com tudo, mas logo, logo, por ela já ser uma árvore frutífera, logo, logo ela vai produzir fruto. Então, nós não queremos só mandar uma semente que ainda tem que ser plantada, regada, aguada e depois crescer e podada e treinada. Não, isso tudo, a gente já quer que isso aconteça tudo no contexto da sua igreja local. Aí sim, nós queremos pegá-los e transplantá-los para ser enviados como missionários. Pastora, a última pergunta, que Sim. foi a mais pedida de todos, né? Como foi como vocês conheceram, a senhora e o pastor Paulo Jeff? Ai, eu amo contar essa história. Eu vou resumir aqui, porque senão eu ia contar os detalhes, mas os detalhes são muito gostosos. Mas então, eu fui criada aqui no Brasil, né, como filha de missionário, filho de pastor, e aí fui para os Estados Unidos estudar. E eu tinha tido algumas experiências aqui não muito boas. Eu tinha estabelecido um padrão de pureza, mas não tão alto. Mas aí eu vi que eu não estava bastante forte. Eu não estava pronta até para pensar em gostar de alguém, porque eu não estava preparada ainda.
Então eu vi que eu precisava mais de idade e mais maturidade. E eu fui para os Estados Unidos e eu falei para Deus, Deus, quando for a pessoa certa, eu quero que o Senhor me mostre que vai ser igual a Rebeca da Bíblia. A Rebeca da Bíblia, se vocês lembram a história dela, que o servo de Abraão foi lá para procurar uma esposa para Isaac. E quando ele chegou lá, né, ele teve uns testes, ela passou todos os testes, ela era a pessoa, foi uma coisa rápida, certa, com muita certeza, e ela sabia. E eu falei para Deus, eu quero que para mim vai ser assim também, vai ser uma coisa que eu vou ter certeza, que é a pessoa certa que o Senhor já escolheu para mim. Então fui para os Estados Unidos, estudei. Só que logo que eu cheguei nos Estados Unidos, eu e o meu irmão fizemos uma viagem. E nessa viagem nós visitamos várias das nossas igrejas nos Estados Unidos. E uma delas era onde o pai do Paulo era o pastor da igreja. E aí nós, então, a primeira vez que nós nos vimos foi na reunião dos jovens lá na igreja. E aí nós ficamos até hospedados na casa do pai dele. E então a gente se conheceu. Mas eu pensei assim, bom, ele é tão bonitão. E eu vi que tantas meninas estavam atrás dele, que eu imaginei assim, olha, não tenho nem chance, né? E pronto, guardei meu coração. Aí fui embora, estudei. Depois de 2 anos, nós nos encontramos outra vez no acampamento da igreja. E lá também eu achei, poxa, ele muito legal. E eu vi que ele estava me dando um pouquinho de atenção, me procurava para conversar. E eu assim achei, né, muito legal, mas sempre a nossa conversa toda era só sobre a igreja. Sobre missões, ele queria saber muito sobre missões aqui no Brasil. Eu vi que o coração dele estava totalmente aberto para missões, e ele querendo saber sobre as coisas aqui e tal. Foi muito legal, a conversa só sobre isso, nunca sobre nós. Então, aí eu fiquei só guardando o meu coração. Aí a terceira vez que eu o vi, já era um outro evento da igreja, e nesse evento foi quando, então, ele abriu comigo. Mas deixa eu contar um pouco da história do ponto de vista dele até então. O que aconteceu foi que ele também, ele tinha visto que às vezes ele começava a gostar de uma menina e depois enjoava dela. E ele pensou, Deus, eu não posso enjoar da minha esposa. Então, ele entregou mesmo essa área romântica totalmente para Deus. Falou, Deus, quando for a pessoa certa, o Senhor me mostra, porque eu não vou atrás. E realmente, ele nunca namorou, nunca tinha beijado uma menina, sabe? Estava se guardando mesmo. E aí, ele me viu, ele falou que a primeira vez que ele me viu lá, né, que eu estava na cidade dele, ele falou assim, foi como se alguém bateu na cabeça dele com um martelo e falou assim, é ela. E ele pensou, bom Deus, então se for ela, o Senhor vai ter que me mostrar, né? O Senhor vai ter que confirmar que eu não vou correr atrás. Passou 2 anos ele orando por mim, todo o tempo orando por mim, mas a gente não se viu, não comunicou. Foi quando nós encontramos no acampamento, aí ele conversou muito, tudo na área espiritual, mas para ele, Deus estava confirmando para ele que era eu. Aí confirmando, tanto que a terceira vez que nós encontramos, ele já tinha conversado com os pais dele, falou, olha, eu vou pedir a Rebeca para casar comigo. E realmente ele, quando nós encontramos, então esse terceiro evento, depois da reunião, ele conversou comigo, falou que ele queria conversar comigo, e ele então abriu comigo, né, que ele queria casar comigo, me contou a história toda, né, de como ele estava sentindo e tal. E eu tinha feito enfermagem, mas tinha feito teologia, mas eu estava só começando enfermagem. E eu ainda tinha mais 2 anos para terminar a enfermagem. Aí ele falou assim, não, que ele já tinha visto, ele ia estar sendo transferido, lá tinha a universidade também, onde eu poderia continuar os estudos. Eu sei que, no fim das contas, na terceira vez que ele me viu, ele já me pediu em casamento. Agora, a minha primeira coisa com ele, quando ele falou aquilo para mim, eu falei assim, olha, eu tenho um chamado missionário, eu só vou casar com alguém que tem também a certeza de um chamado, ou pelo menos está aberto para isso. E ele me garantiu, eu já estava vendo pelas perguntas que ele estava muito aberto, mas eu queria ouvir isso da boca dele, né? Aí ele me garantiu que sim, ele estava totalmente aberto para o que Deus dirigisse, né?
Então aí a quarta vez, então eu não dei a resposta naquela hora, mas durante aquela semana, então aí nós começamos a ligar por telefone, dei a resposta. Aí a quarta vez que nós encontramos foi quando nós anunciamos o nosso noivado. E aí a quinta vez foi que eu e meus pais estavam nos Estados Unidos nesse tempo, fomos lá na casa dos pais dele para conhecer melhor a família dele. A sexta vez foi quando nós fomos procurar uma casa que ele estava sendo transferido, nós fomos para procurar uma casa para onde a gente ia morar, compramos uma casa. E aí a sétima vez foi justamente o nosso casamento, que foi assim, muito rápido. Bom, o período total de 3 anos, mas era assim, poucas vezes de nos conhecer. Eu tinha tanta certeza, ele também tinha tanta certeza que era Deus que tinha escolhido esse homem para mim, que para mim, né, não foi difícil. O nosso primeiro ano não foi difícil, foi até bom demais, foi como se fosse uma lua de mel nos conhecendo. Agora, o meu conselho não é que seja igual eu fiz, de ir rapidinho, né, já logo casar, mas de conhecer bem, porém, é de conhecer bem nas áreas sociais, conhecer bem a família da pessoa, conhecer as amizades da pessoa, conhecer bem na área espiritual, que é o mais importante de todos, né? Se a pessoa realmente é um homem, é uma mulher de Deus, que tem os padrões de pureza alto, estão vivendo em pureza, em santidade, né? Isso tudo, de ter os dois já estabelecido um padrão de pureza, de manter pureza durante esse período de relacionamento, de conhecer bem emocionalmente, saber o que um gosta, o que o outro gosta, mas não conhecer fisicamente. A parte física, reserva, espera a parte física para depois do casamento. Porque quem pisa na bola antes do casamento e desobedece à Bíblia, os princípios bíblicos de pureza, sempre sofre, sempre sofre. Não sofra de graça, não sofra de graça. Mantenha o princípio bíblico de manter pureza antes de se casar. É tão importante isso. Até eu quero contar a minha história nisso, que a primeira noite que eu estava só com o Paulo, né? Nós ainda não tínhamos conversado sobre padrão de pureza. E eu fiquei lá pensando assim, porque a minha experiência no passado tinha sido assim, eu que tinha que sempre dizer não. Que o rapaz, eu pensei que os rapazes todos eram frouxos, que era muito fraco, que era a mulher que tinha que ser forte, porque toda a minha experiência no passado eu que tinha que ter sido. Eu casei virgem, graças a Deus, mas eu tive que ser forte, porque o rapaz era fraco. Ele sempre queria, e eu que tinha que sempre resistir. E eu não queria aquilo. Eu queria um homem que fosse forte, que fosse homem mesmo, que tivesse baseado a sua decisão na palavra de Deus. Então, quando aquela primeira noite que nós estávamos só, gente, isso para mim foi uma confirmação tão grande que esse era o homem de Deus que eu queria. Porque ele chegou comigo e falou assim, Rebeca, eu vou te dar um beijinho, um selinho. Só. Nós vamos andar de mão dadas, e eu vou te dar, mas nós não vamos ter nenhum beijo profundo, não vamos ter nenhum toque imoral, nada. Porque logo nós vamos casar e vamos poder desfrutar de tudo que Deus tem nessa área. Mas nós não vamos casar com nenhuma culpa de pecado. Então nós vamos casar puros. Ai, gente, quando ele falou aquilo para mim, sabe? Eu regozijei, eu falei, glória a Deus, é este o homem que eu quero. Um homem de convicção, de pureza, porque leva um homem macho mesmo para poder manter o padrão de pureza e resistir à tentação. Então, homens, sejam fortes, sejam homens mesmo, estabeleçam um padrão alto de pureza. E meninas, você também, não seja uma Maria mole, seja uma rapadura, é doce, mas é dura, né? Não ceda, não. Você vai ser feliz se você manter os padrões bíblicos para o seu casamento.
Amém. Pastora, quero muito lhe agradecer por esse tempo tão precioso, de tantos ensinamentos. Eu creio que muitas pessoas vão ser tocadas por tudo que foi falado aqui. Amém. E agradecer pela sua vida, dizer que é uma honra ter a senhora aqui com a gente. Obrigada. Deus continue usando a sua vida grandemente, né? Sendo uma referência para muitas pessoas. Amém. Muito obrigada. Amém. Eu recebo, em nome de Jesus. A senhora tem algo para passar para os jovens, para a gente finalizar? Alguma palavra de motivação, algum encorajamento? Sim, eu quero falar para vocês, jovens, o Difflin, o Start. Queridos, nós temos uma causa. Essa causa de ganhar o mundo para Jesus, de fazer discípulos de todas as nações, é uma causa tão nobre que vale a pena a gente viver por ela e, se for preciso, morrer por ela. Amém, pastora. Gente, é isso. Esse foi o nosso primeiro Difflincast e já foi tremendo. Então não perca, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, envia para todo mundo que vai ter muito conteúdo incrível por aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau!